Gente, boa noite. Feliz em estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao Ministério de Família da Igreja, ao pastor Alessio, pelo convite, por confiar, em nós, em estarmos aqui durante esses dias compartilhando da palavra de Deus, compartilhando do Evangelho, refletindo sobre um tema que é tão importante, tão especial para nós, porque é importante e especial para Deus como família. A Bíblia ela começa lá no jardim, e Deus ali constituindo uma família, e termina também com uma família ao redor de uma mesa, da mesa do Cordeiro. Então, do começo ao final da Bíblia, a gente vai ouvir sobre família, nós vamos ouvir histórias de famílias, nós vamos ver histórias de famílias, nós vamos ver de homens, mulheres, filhos, pais, fracassaram, onde eles tiveram sucesso. E eu acho a beleza da Bíblia justamente nisso, porque ela não esconde a história dos nossos heróis. E durante esses dias aqui a gente quer compartilhar um pouco de histórias de famílias aliançadas com Deus, de famílias que em algum momento romperam a sua aliança com o Senhor e não foram tão abençoadas. Por isso, em momentos onde Deus restaurou famílias que tiveram as suas alianças quebradas, que a gente também tem um Deus que restaura. Então, durante esses dias é isso que a gente quer compartilhar, é isso que a gente quer vivenciar. Queria orar com vocês mais uma vez, Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos, Pai, por estarmos aqui, por podermos compartilhar da Tua palavra, Senhor, que durante esses dias nós possamos falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Que aquilo que for palavra do Senhor fique, que aquilo que for palavra do homem, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma conta do nosso coração, toma conta da nossa vida. Essa oração que nós fazemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu cheguei hoje, na hora do almoço, e a gente vai almoçar com a família da Mariana. A Mariana tem um tio que mora aqui em Minas, são 4 primos, eles têm 4 filhos. E aí a gente foi almoçar porque os meninos ainda não conheciam direito as primas deles, que na verdade são primas segundas, primos da Mariana. E aí a gente foi almoçar lá e depois eles foram passear lá na Lagoa da Pampulha. E aí daqui a pouco eles devem estar chegando por aí, que a criançada foi lá brincar. Mas vocês vão conhecer a Mariana. Mariana é muito legal. João Pedro, Felipe e Lucas são 3 terroristazinhos do Senhor, são abençoados também. Vocês vão ver, os meninos são fera. Vocês vão ver a Mariana também. Quando vocês verem a Mariana, vocês não vão acreditar que ela é a minha esposa, porque ela é muito bonita, e eu não sou tão bonita assim. Eu conto uma história. Tem um primo dela que perguntou o que eu descobri sobre ela para ameaçá-la para ela casar comigo. Mas eu conto uma história para dizer por que eu casei com a Mariana. Nem sei se pode contar a história aqui. Já estou aqui, eu vou contar. Depois o pastor Alessio arruma. Eu digo que quando eu morri, eu e 2 amigos, nós fomos para o céu. E a gente morreu. E aí, quando a gente chegou na porta do céu, apareceu um anjo, e falou assim, aqui no céu só tem uma regra, não pode pisar no pato. Aí eu falei, gente, isso daí é seminário batista. Nunca vi essa regra de pisar no pato no céu, não tem isso na Bíblia. E aí um amigo meu também não tem nada disso, não. Eu falei, vindo um pato aqui, eu vou dar um chute no pato. Naquela época podia, hoje dá cadeia. E aí o pato veio, meu amigo deu um chute no pato. Apareceu um anjo, uma mulher muito feia, e prendeu aquela mulher no braço dele e falou assim, olha, só tinha uma regra, que era não pisar no pato, e você pisou no pato. Você vai passar a eternidade todinha com essa mulher feia. Eu e outro amigo falamos, olha, esse negócio de pato é coisa séria, não podemos pisar no pato. Começamos a andar ali bem preocupados. Aquele meu amigo muito preocupado, tropeçou, caiu em cima de uns 10 patos. Volta o outro anjo, uma mulher mais feia ainda, e falou assim, olha, 10 patos? Agora você vai passar a eternidade todinha com essa mulher. E prendeu aquela mulher no braço dele. Eu, muito esperto, comecei a andar engateando ali e desviando de tudo, até do cocô do pato. De repente aparece um anjo com a Mariana e prende a Mariana no meu braço. Aquela mulher linda. Vocês vão ver, a Mariana é muito bonita. Eu olhei para o céu, já estava no céu, Olhei e falei assim, Senhor, o que eu fiz para merecer uma mulher tão bonita? A Mariana olhou para mim e falou assim, você eu não sei, mas eu pisei no diacho um pato. Eu dei um pato para a Mariana de presente depois. Ela tem um patinho lá todo trucidado, já com o olho meio arrancado, desfiado. Toda vez que ela olha para o pato, ela lembra por que ela está comigo.
Mas eu tenho descoberto aí que hoje tem gente que quer pisar no pato, né? Já está numa situação tão séria que já fala assim, pastor, eu já estou chutando pato, pisando no pato. Se aparecer na minha frente, eu chuto, que eu quero é casar, eu quero resolver o meu problema da minha vida. Gente, hoje a gente vai começar pensando e refletindo justamente no texto que os irmãos escolheram para esse tempo, para nos nortear nesse congresso. É bem interessante quando a gente pega ali o Salmo 128, o Salmo 127, eles são dois salmos que são dedicados exclusivamente para falar sobre a família. Eles estão num bloco de capítulos ali do Salmo 124, 120 até o 134, que são considerados os cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, né, que eram pequenos trechos que eram lidos, ou declamados, ou cantados, ou falados, enquanto o povo de Deus estava em peregrinação. Então a ideia é, enquanto o povo voltava cativo, está voltando para Israel, está voltando para Sião, voltando para o seu lugar, eles iam caminhando e eles iam declamando, eles iam falando, eles iam de alguma forma inculcando isso no coração deles. E dizem que é ritmo também, todas as vezes que eles iam até o templo para adorar ao Senhor, as famílias, os povos ali reunidos, iam fazendo esse movimento. Eu fico pensando que é bem difícil para nós hoje entendermos esse movimento, né, porque a gente já não anda mais em grupos, né, pelas ruas. Lá em Brasília ainda os crentes mais antigos, né, dizem que os jovens antigamente andavam todo mundo junto, não tinha carro, hoje a gente já tem carro, né, iam andando e deixando as moças em casa, e aquele grupo de jovens, e aí um ficava por último, que já ia para casa, e eles iam conversando no meio do caminho, né. Quando eu lembro desse salmo aqui, eu gosto de pensar na avó da Mariana, né? A avó da Mariana é uma baiana, ela morreu já com 97 anos de idade, dona Alzira, e ela, para fugir da seca na Bahia, junto com seu esposo, né, irmão Marinho, eles saíram a pé da Bahia até Brasília, andaram 4 meses com a família toda. E era todo um grupo ali, então, que falou assim, a gente vai para a capital na ideia de construir a capital lá em 1960. E eu fico pensando sempre nesse grupo aqui, eu imagino aquele povo, aquela família, aquela gente saindo, quais eram as conversas que se tinham, o que aquele povo estava conversando nessa caminhada. E aqui é mais ou menos esse movimento quando surge esses salmos aqui, o Salmo 127, Salmo 128, Salmo 130, Salmo 124, de algumas conversas, de algumas afirmações, de algumas verdades que estavam sendo colocadas diante do povo de Deus e para o povo de Deus. Quando eu olho esse bloco de salmos aqui, o que eu queria que eu e você compreendesse nessa noite, nesse início de congresso, é que isso aqui expressa o sentimento do povo de Deus. Isso aqui, de alguma forma, é colocar no nosso coração verdades, princípios, valores, pilares, coisas que devem nortear a minha vida, nortear a sua vida, nortear o nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus que eu e você somos peregrinos aqui nessa terra. E o grande desafio desses salmos aqui, quando nós estamos lendo, é tirar os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos no céu. É tirar os nossos olhos das coisas que são temporais e colocar os nossos olhos nas coisas que são eternas. É tirar os nossos olhos nessas coisas que são humanas e entender que nós não somos simplesmente humanos, nós somos seres espirituais. E esses salmos aqui, eles vão falar sobre tristeza, eles vão falar sobre vingança, eles vão falar sobre angústia, eles vão falar sobre a nossa fraqueza, eles vão falar sobre alegria, contentamento, a luta contra o pecado, a confiança em Deus. Mas esses dois salmos aqui, o 127 e o 128, especificamente, eles vão tratar sobre família. Eles vão falar sobre os 4 estágios aqui da família. De uma família que se fundamenta em Deus, de uma família que busca a presença do Senhor, de uma família que recebe os seus filhos como a herança de Deus, de uma família que continua unida e se preserva unida ao redor da mesa, usufruindo da bênção da comunhão, mas usufruindo da bênção do Senhor também, entendendo que quando nós estamos reunidos como família, vivendo em comunhão, ali o Senhor ordena a vida, ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena coisas que vêm do alto sobre as nossas vidas. Uma família que come do fruto do seu trabalho e louva a Deus porque entende que o fruto do seu trabalho, mais do que o esforço do seu trabalho, é a bênção de Deus sendo derramado sobre a sua vida.
Uma família que cresce, uma família que se multiplica. Não só uma família que cresce no número de filhos, mas uma família que ela cresce também em maturidade, ela cresce em espiritualidade, ela cresce no seu relacionamento com as pessoas que estão ali dentro de casa. Tudo isso é tratado nesses salmos. E por que começar isso aqui? E por aqui? Porque hoje a gente tem homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, juniores aqui reunidos. E é muito interessante porque o que eu olho desse movimento aqui é o movimento de pessoas mais velhas ensinando as mais novas. É de uma geração anunciando a outra geração, exultando sobre a grandeza do Senhor, anunciando sobre a grandeza do Senhor, falando sobre a grandiosidade de Deus. E uma coisa eu tenho aprendido. Todas as vezes que uma geração ela não comunica algo, a geração que vem depois, ela vai ter um problema muito sério em lidar com essa informação, sabendo se ela é verdade ou não é verdade. E ela começa a questionar aquilo que ela não foi ensinado, aquilo que não foi transmitido. E a terceira geração tende a negar essa verdade. Eu acho interessante quando a Bíblia fala que houve uma geração que não conheceu ao Senhor. Interessante que nós estamos falando ali de 40 anos. 40 anos se passaram e nós tive uma geração que não conheceu ao Senhor. Estava conversando com o pastor Alessio aqui no início, né? E eu sou relativamente jovem, né? Que eu tenho 38 anos de idade, ele tem 37 anos pastoreando essa igreja. Né? E aí a gente vai andando pelo Brasil, né? Eu já tive o privilégio de ir em todos os estados do Brasil, e a gente vai sabendo quem são os papas da convenção. Né? E ele é o papa aqui do Espírito de Minas Gerais. Né? Essas coisas que a gente até coloca isso no currículo, né? Já preguei na igreja, pastor Alessio, tal, que não sei o quê. Eu dizer o seguinte, que aquela primeira geração, quando ele começa a pastorear essa igreja, e que teve um relacionamento com o Senhor, se não toma cuidado, passa-se esse período, não houve uma transmissão dos pais aos filhos, aos netos, e aqueles que estão chegando agora vão negar uma verdade, não vão conhecer acerca do Senhor, não vão conhecer a grandiosidade do Senhor. Quando eu olho esse Salmo 128, ele é um salmo muito belo. Né? Ele é um salmo divino, ele é um salmo bíblico, ele é um salmo inspirado, ele é um salmo que vem de Deus para os nossos corações. E aí sempre eu imagino aquela cena, né, do pai numa ponta, a mãe na outra, né, ou o pai aqui, a mãe do lado, ele segurando a mão da sua esposa, né, os filhos ao redor da mesa e todo mundo ali se alimentando, né, e aquela família cristã, aquela família temente ao Senhor, uma família bonita, né, uma família que a gente olha e a gente quer, a gente almeja, a gente espera que Deus nos dê uma família assim. Mas o grande problema é que quando eu olho para a minha vida, eu olho no dia a dia da humanidade hoje, eu olho para as igrejas onde eu tenho passado, eu olho para a minha igreja, eu olho para a minha família, eu percebo que a maioria de nós não somos esse tipo de família. A maioria de nós não temos toda essa beleza na nossa dinâmica de vida, a gente não tem toda essa beleza, né, na nossa estrutura familiar. Eu comecei a fazer um desenho lá na minha igreja sobre quantos tipos de família nós tínhamos na igreja. Eu acredito plenamente que Deus tem um ideal para a família. Pais, marido e mulher, homem, macho, mulher, fêmea, casando-se, crescendo, multiplicando, os filhos se dando a outros em casamento, com homens e mulheres também que temem ao Senhor. Eu acredito nessa dinâmica e eu acredito na beleza. Mas quando eu olho para a minha história de vida, eu vejo que a minha história de vida não foi tão bela assim. Né? Eu vou contar ela em algum momento aqui. Eu sou filho de um pai que ele é um dependente químico. Né? Eu presidi a Convenção Batista do DF, quando eu levei a Cracolândia, a Cristolândia, lá para o DF, eu tirei o meu pai da Cracolândia para poder interná-lo na Cristolândia. Eu lembro quando a gente fez o lançamento da campanha lá de abertura das Cristolândias, o coral da Cristolândia começou a cantar, eu estava presidindo a Assembleia e meu pai cantando no coral. Né? E aí eu lembro do missionário de Missões Nacionais estava dirigindo e falou assim, olha, o presidente está aqui, mas o pai dele está ali, faz assim com a mão. Eu lembro que eu abaixava a cabeça de vergonha, falando, gente, meu pai está ali. Né?
Eu venho de uma família onde a gente era considerado aquelas famílias disfuncionais. Meu pai saiu de casa. Eu sou um filho adotivo. Meu pai saiu de casa e largou a gente, eu, minha mãe, 2 irmãs. Eu lembro dos meus pastores lá na igreja, um pastor pregando, e ele falava assim, olha, existem famílias que são disfuncionais. E eu falava assim, poxa, minha família é essa família disfuncional. Ele um dia pregando, eu lembro dele falar assim, ó, meninos, olhem para as mães das meninas, porque elas vão ser iguais às mães delas. Meninos, olhem para os pais dos meninos. Meninas, olhem para os pais, porque eles vão ser iguais aos pais deles. Eu estava sentado no banco, eu lembro que eu fiquei todo amuado assim, falando, gente, eu vou ser igual ao meu pai. E naquele dia eu pensei, eu já não sou bonito. Eu não tenho dinheiro. E ainda com um pedigree desse, agora eu não caso mais. Né? E aquilo ia trazendo uma tristeza. A gente olha os nossos banners, né, de congresso de família, e eu faço a mesma coisa, porque esse é o ideal de Deus. A gente poder sonhar com isso. Está lá o pai, a mãe, os filhos, né, geralmente correndo no parque, ou sentado ao redor de uma mesa, ou sentado no sofá, todo mundo orando ali, lendo a Bíblia, compartilhando a imagem de um pai aqui ajoelhado e o filhinhozinho ao lado. E aí eu olhava aquela imagem, e não é a imagem da minha família. Não é algo que parece que é acessível para mim. Parece que isso tudo aqui está muito distante, parece que isso aqui está tudo muito longe. E por um bom tempo eu não vi a minha igreja se preocupar comigo para poder conversar sobre isso. Sobre paternidade, sobre como constituir uma família que ama ao Senhor, uma família que é temente ao Senhor, uma família aliançada com Deus. Alguém que pudesse acreditar que a gente tem um Deus que quando a gente recorre a Ele, a gente busca a presença dEle, Ele vem e Ele traz ordem ao caos. Ele traz vida onde a gente só vê morte, Ele traz restauração onde a gente só vê destruição. Mas o grande problema é porque a gente não tem vivido isso na nossa família. E os nossos filhos vão assumindo também a figura que eles não irão vivenciar isso. E a gente vai deixando de acreditar na família, a gente vai deixando de acreditar no casamento, a gente vai deixando de acreditar na vida a dois, a gente vai deixando de acreditar num monte de coisas. E a gente está vivenciando isso hoje na igreja, aqui onde nós estamos. Jovens que eu converso com jovens hoje, eles já não falam mais sobre o casamento, eles têm medo de casar. E aí entram algumas coisas que até parecem bíblicas, que não são. Eu costumo dizer que antigamente as pessoas namoravam pouco tempo, né? E ficavam casadas muito tempo. Hoje eles namoram muito tempo e ficam casados pouco tempo. Eu tenho um tio que ele ficou viúvo. Ele tinha casado, ele namorou, ficou noivo em 6 meses. E a esposa dele acabou sendo acometida de enfermidade e faleceu. 90 dias depois ele estava casando de novo. E aí o pessoal malha dele, falou assim, Ronaldo, 90 dias. Né? Ele fala, gente, casamento é muito bom, e ficar solteiro. E ele nem conhecia a moça. Ele conheceu a moça e se casou em 45 dias, porque 90 dias foi quando morreu, mas 45 dias de quando ele conheceu. Tive o privilégio de pregar agora nos 35 anos de casamento dele. Casamento feliz. E aí ele fala, não é a questão do tempo, são as decisões que nós tomamos. Mas aí a gente hoje olha a nossa juventude, eles estão namorando o quê? 8, 9, 10. Lá na minha igreja, esse menino está namorando há 11 anos. E eu não estou dizendo aqui de aspectos que a gente começa a vivenciar algumas coisas mais profundas na relação, na área da sexualidade, ou a intimidade se torna muito grande e é mais difícil a gente lutar com isso. Não estou nem colocando isso aqui, não. A pergunta para mim que fica no meu coração é o que leva a gente olhar para a nossa juventude hoje, olhar para os nossos filhos e ver que os nossos filhos não querem casar ou têm medo do casamento. Eu lembro quando eu fui para o ministério pastoral, meu pastor ele completou agora 55 anos como pastor. Ministério ininterrupto, 55 anos pastoreando, pastor Moisés.
E ele pastoreava uma grande igreja. E eu lembro que ele falou para mim assim um dia, qual o sonho do seu ministério? Eu falei, pastor, o senhor me apresentou aqui nessa igreja. Ali, ó, dia 25 de dezembro de 1983, eu nasci no dia 10, dia 25 eu estava na igreja. Cantata de Natal. Jesus na manjedoura, já cheguei trabalhando. Estava lá, na cantata da igreja. Estou aqui acompanhando o irmão. O irmão me mandou para o seminário. O irmão, uma hora vai sair. E eu vou ficar. Igreja bonita, gosto da igreja. E aí ele olhou para mim, eu lembro que ele falou assim, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês querem começar onde a gente está terminando. Eu tento transferir isso para a minha vida. E o grande problema é que a gente quer começar a nossa família, uma constituição de família. Os nossos filhos querem começar, os jovens estão aqui, querem começar a viver a ideia de família aonde os pais estão terminando. E aquela ideia lá do Gênesis, olha, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, construirá uma família. E aí Deus olha para eles e vai falar o quê? Vocês vão fazer o quê? Crescer e multiplicar. Mas a gente já quer chegar na relação grande, pronto para multiplicar. A gente não quer crescer. A gente não quer construir algo junto. E aí eu olho e eu penso, aonde nós temos errado? E eu olho para a minha família. Porque algumas vezes, assentados ao redor de uma mesa com a minha mãe, a gente comendo e vindo de uma casa, de um sacerdote caído, onde o meu pai não figurou a pessoa de Cristo Jesus dentro do nosso lar. E eu lembro da minha mãe trabalhando 60 horas por dia, e a minha mãe era professora, e ela ia para a escola, e ela voltava, e ela fazia o almoço, e ela dava comida para a gente. E algumas vezes minha mãe colocava a gente dentro do carro, ia para a aula e parava o carro de ré. Na janela da onde ela dava aula, eu lembro eu e minhas irmãs ali dormindo, dentro do carro, e minha mãe dando aula. Vendo a mulher que trabalhou para poder dar uma dignidade à sua família, criar os seus filhos, um temor do Senhor. Mas em algumas conversas que a gente tinha, minha mãe olhava e dizia para as minhas irmãs assim, olha, nunca acreditem no homem. Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam ter o emprego de vocês precisam ter o salário de vocês. Porque olha aí o pai que vocês têm. Quem está dizendo que vocês não vão casar com um homem assim também? E graças a Deus que eu não dependo do pai de vocês, porque eu tenho a minha faculdade, eu tenho o meu concurso, eu trabalho, e hoje vocês têm o que têm, não por causa do pai de vocês, mas por causa do pai. E eu lembro que a gente olhava para minha mãe, a vontade que a gente tinha era bater palma, a mulher lutadora, e é. Uma mulher que desbravou, uma mulher que lutou na criação dos seus filhos, uma mulher que sofreu a desilusão de um casamento. Uma mulher que, de alguma forma, batalhou para que os seus filhos pudessem ter alguma coisa na vida. Mas a minha mãe, em vez de sentar e dizer para nós, olha, se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado e apesar do Pai que vocês têm, a gente pode confiar que Deus é quem nos conduz. A gente tira a pessoa de Deus e a gente vai colocando a ideia da nossa construção, da nossa constituição familiar nos nossos próprios esforços. E a garantia do sucesso da nossa família, naquilo que eu posso fazer, é o que eu posso realizar. E cada vez mais a gente vai tirando Deus da nossa agenda. Porque quando eu olho esse salmo aqui, eu estou vendo uma família que talvez está sentada ao redor da mesa e dizendo o seguinte, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Depois de entender que é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, o que a Bíblia já fala, que é o fato de nós temermos a Deus, de termos o nosso coração voltados para Deus, submissos à vontade de Deus, submissos às orientações do Senhor, aos decretos, aos mandamentos, aos preceitos, aquilo que Ele coloca diante de nós, é que aí eu vou experimentar o que é a verdadeira felicidade. Porque a felicidade que a Bíblia mostra para mim é diferente do que a felicidade do mundo. Aí entra algumas coisas na minha agenda e na sua agenda. Quem aqui nunca ouviu os nossos jovens ou os nossos pais
falarem aos jovens: filho, não case antes de você ter a estabilidade financeira. O que é estabilidade financeira? Falta de confiança no Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não vai projetar. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer as coisas loucas, né? Apesar de que eu não posso dar muito testemunho em relação a isso. Quando eu pedi a Mariana em casamento, o que eu ganhava não dava para pagar o aluguel e a prestação de um carro velho que eu tinha. Eu falei, até hoje eu não sei quem foi mais doido. Se foi eu que eu pedi, ela que aceitou, o pai dela que deixou, o pastor que nos casou. Alguém não estava certo nessa história. Mas aí eu ouço a história dos mais velhos. Dizendo o seguinte, olha, quando a gente casou, a gente não tinha nada. Quando a gente casou, a gente enfrentava lutas, a gente enfrentava dificuldades, aí a gente olha para a história daqueles que vieram lá atrás e eles deixaram um legado. Mas não é isso que nós estamos transmitindo para gerações que estão vindo depois da gente. Dizer, olha, compensa acreditar no Senhor, compensa servir ao Senhor, compensa ser fiel ao Senhor. Compensa dedicar a nossa vida ao Senhor, porque enquanto nós estamos cuidando das coisas que são do Senhor, o Senhor está cuidando das nossas coisas. Aí a gente olha para os nossos filhos. Gente, eu tenho 3 filhos. E como eu espero que meus filhos cresçam e tenham dinheiro, tenham muito dinheiro. Né? Porque eu sou pastor. Né? Não vou ser rico. Os filhos têm que ser ricos para me dar um sustento lá na frente. Né? Estou investindo agora. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se os meus filhos chegam e dizem o seguinte, não, pai, eu vou para o ministério. Eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida e não viver os sonhos do Senhor. E aí os sonhos do Senhor não é o Senhor Deus, é o Senhor aqui. Porque algumas vezes nas conversas com a minha mãe, eu lembro da minha mãe conversando, dizendo o seguinte, meu filho, eu passei por muita luta, muita dificuldade, eu estou me privando de muita coisa, para que você possa construir alguma coisa, você possa ir mais longe do que eu. E aquilo aumentava demais a responsabilidade. Eu fiz uma faculdade, eu queria fazer teologia, minha mãe não deixou. Minha mãe falou, não, primeiro você vai fazer uma faculdade, depois você faz teologia. Aí eu fui fazer. Aí minha mãe, agora você passa num concurso. Passei num concurso. Fui ser funcionário público. E aí eu lembro que um dia, eu corria de congresso de missões, esses negócios vocacional, sempre quando tinha um apelo eu saía antes, porque eu pensei, se não tem um apelo, eu não preciso ir lá na frente, nunca vou ser chamado. Mas um dia Deus me pegou. E aí eu fui. E aí eu fui conversar com o meu pastor. O pastor vira para mim e fala assim, olha, eu não acredito em pastor de tempo parcial. O pastor tem que ser tempo integral. Você precisa sacrificar o seu Isaac. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você vai lá, pede para sair, você vai ficar aqui trabalhando comigo. E aí eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, Deus está falando no meu coração, eu preciso ir para o ministério pastoral e tal. Ela falou, muito bem, meu filho, vai agora fazer teologia e tudo. Eu falei, não, mas o pastor quer mandar para o seminário. Ela, qual a diferença? Eu falei, não, porque ele quer que eu deixe o emprego. Ela falou, como assim? Eu falei, não, ele quer que eu saia, que eu fique integral na igreja lá, trabalhando com ele, eu vou ser seminarista da igreja. Aí ela falou assim, mas você vai largar o concurso para ir para o ministério? Aí eu falei, vou. Ela falou, você é doido. Aí eu lembro, sentado na mesa, um dia com minha mãe virou para mim e falou assim, olha, você está disposto a comer das migalhas que vão cair da mesa do povo da igreja, porque a sua vida, você lembra do nosso pastor? Eu falei, lembro. Você lembra lá das assembleias? Lembra. Você lembra aquelas vezes que eu falava assim, ó, não fica aqui dentro não e sai? Era para tratar da vida do pastor. Para dizer quanto o pastor ia ganhar, aonde ele ia morar, o carro que ele ia ter. Você vai estar disposto a isso? Eu falei, mãe, se Deus mandar, eu vou. E eu lembro da minha mãe chorando, e ela falou, eu vou orar com você. Orou e me abençoou, e falou, vai. Meu quarto, tinha uma janela que estava para próximo da cozinha. Um dia eu lembro da minha mãe sentado com as minhas irmãs, eu lá no quarto. Minha mãe conversando com as minhas irmãs, dizendo o seguinte, olha, seu irmão vai para o ministério pastoral. Tentei, já há muitos anos que eu tento tirar isso da cabeça dele, e ele vai.
Aí, minhas irmãs, assim, ela falou, vocês vão assumir um compromisso comigo. Porque eu vou morrer daqui a um tempo. E seu irmão vai ser pastor. E todo pastor é pobre. E ele vai passar dificuldade. E todo pastor tem muito filho. E vocês vão se comprometer a ajudar o seu irmão nas mazelas dele. E aí as minhas irmãs falaram assim, tá bom, a gente promete. E eu lembro que eu estava sentado na cama e eu chorava. E eu chorava. Dizendo o seguinte, gente, nem minha mãe acredita que eu vou ser um pastor que vai dar certo. As minhas irmãs acabaram de assumir um compromisso que eu vou ser o pastor fracassado. Graças a Deus, hoje eu acho que eu ajudo minhas irmãs e ainda ajudo minha mãe. Nunca precisei bater na porta de ninguém. Porque Deus sustentou. Mas conheço vários pastores que Deus não sustentou da forma que me sustentou. Mas eles conseguem viver a felicidade do Evangelho. Eles conseguem viver a alegria de se sentar ao redor da mesa e experimentar da bênção do Senhor, porque apesar de não ter as coisas que o mundo julga como importante, eles têm corações que temem a Deus. E corações que temem a Deus conseguem olhar para o mundo numa perspectiva totalmente diferente do que a gente olha. Eu trabalho numa organização que trabalha com pessoas que têm muito dinheiro. E hoje eu tenho tido o privilégio de sentar na mesa do pobre e sentar na mesa do rico. Sentar na mesa do pobre, sentar na mesa de pessoas que têm muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, estou falando de pessoas que aparecem na lista da Forbes esse ano, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu saí para conversar com um homem que a esposa dele havia entregado a vida a Cristo Jesus. E Deus tomou o coração daquela mulher de uma forma assim tão intensa, que ela falou assim, não, a minha família toda precisa conhecer ao Senhor. E de alguma forma, a esperança dela era que no dia que a gente conhecesse o marido dela, ele ia entregar a vida a Cristo Jesus, se render ao Senhor, e a vida dela agora ia ser feliz. Eu lembro então que ela marcou para mim poder ir na casa deles e conversar, e eles moram num belo apartamento. Ele comprou e mandou construir um prédio, apartamentos duplex, o último triplex, moram os filhos embaixo, ele mora em cima, uma coisa extraordinária. Aquele homem tem um avião. E ele falou assim, pastor, a minha esposa quer que o Senhor me evangelize. Eu já falei com ela parar com isso. Eu quero mostrar para você tudo que eu já construí. E a gente entrou no avião daquele homem. Eu tenho muito medo de avião. Muito medo. Para mim, aquele texto bíblico que diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, é a porta do avião. Ali, certeza. Né? A minha mão já fica molhada quando eu falo de avião. Eu já cheguei a ter que tomar remédio para viajar de avião. E teve um ano que eu viajei 52 vezes, imagina. Só por causa da obrigação do emprego. Não era por prazer, era por obrigação. Lembra uma vez a gente no avião, o avião começou uma turbulência. Aquelas primeiras cadeiras ali da frente, eles dizem que são para pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Aí eles colocam ali idosos, gordos, mulheres com crianças. E dizem que aquele espaço é maior. Mentira, é tudo do mesmo tamanho. Por isso que eu casei com a Mariana. Vocês vão ver, Mariana é bem magrinha. Quando eu casei com Mariana, Mariana pesava 42 quilos. Eu dizia que era uma mulher portátil, levava ela para qualquer lugar, mas não era isso. É que eu queria aproveitar o espaço dela que sobrava na cadeira do avião. Sentei ali na frente, sentou uma mulher com uma criança e começa então uma turbulência. A criança olha para a mãe e diz assim, mãe, a vovó está aqui. A mãe olha para a filha e fala assim, filha, sua avó morreu. Aí eu falei, pronto, veio buscar nós. Gente, nessa hora, você não lembra de Bíblia. Eu rezei até o Ave Maria. Estava lá, ó, apegado ao Senhor. E aí ela falou, mãe, mas a vovó não está no céu. A gente não está no céu, então a vovó está aqui. Aí eu entendi o que ela queria dizer. Né? Estava no céu. E aquele senhor entra no avião comigo. E a gente está lá rodando. E aí ele olha e fala assim, pastor, tudo que eu construí aqui, eu construí sozinho. Se Deus começar a me ajudar, aí desculpa a expressão da palavra que eu vou usar, ele falou assim, é sacanagem com as outras pessoas. Aí eu falei, pronto, vai cair agora esse avião. E a gente vai morrer. Por causa desse circunciso filisteu. Né? E eu fui para a casa dele. Aquele homem, com a sua família completamente destruída, sem a alegria de sentar ao redor da mesa com os filhos. E ele virou para mim um dia e falou assim, os meus filhos acham que eu sou um caixa de banco. Eles só me procuram para pedir dinheiro.
filho dele virou e falou assim, pai, a gente nunca viajou, eu não sei o que é jogar uma bola com você, eu não sei o que é ir na praia. Quantas vezes a gente viajou junto, pai? Aí ele falou, e aquela vez? Ele falou, pai, aquela vez você largou a gente e voltou. E a outra vez, a mesma coisa, o senhor nunca concluiu uma viagem com a gente. O senhor nunca sentou para brincar com a gente. Mais do que dinheiro, a nossa família sempre quis o seu tempo. E o senhor nunca deu tempo. E o senhor sempre deu dinheiro para poder pagar o tempo que o senhor não nos deu. E aí você sentado na mesa, olhando esse tipo de conversa, que pastores passam por isso. E a gente tentando amenizar, né? Não, mas olha, porque é um homem trabalhador, ensinou algumas coisas a vocês, o valor do trabalho, né? E tal. Sei que recentemente aquele homem morreu. Morreu, infartou no seu carro. Parado num semáforo de uma cidade. As pessoas tentaram acudi-lo, não conseguiram acudi-lo. Ele baixou a cabeça sobre o volante. O carro foi conduzindo até bater num poste. As pessoas tentaram abrir o carro. Não conseguiram abrir o carro estava trancado. Tentaram quebrar o vidro do carro, não puderam quebrar o vidro do carro porque o carro era blindado. Demoraram uns 4 horas para encontrar alguém da família para poder chegar com a chave reserva e abrir o carro daquele homem que morreu. E todo mundo ao redor daquele carro sem ninguém poder ajudá-lo. 50 e poucos anos de idade. Mas eu lembro que eu saí da casa daquele homem e naquela mesma semana eu fui visitar o zelador da minha igreja. Agnaldo. O zelador da minha igreja tinha passado por alguns problemas lá no Maranhão. Tinha sido presidiário, havia sido solto, conhecido Cristo Jesus na prisão. Decidiu sair do Maranhão para poder mudar de vida, foi para Brasília, bate na porta de uma igreja procurando emprego. Nossa igreja estava precisando de um zelador, o contratou. Ali ele casou, constituiu a sua família, 4 filhos. Caso do Agnaldo, muito simples. Eu lembro que eu fui jantar na casa dele, almoçar na casa dele, era uma das refeições que eu iria fazer. Eu lembro do Agnaldo sentado no chão, e ele muito forte. E os seus filhos em cima das suas costas, e ele brincando de cavalinho com os meninos. E ele pulava para um lado, pulava para o outro, os meninos agarravam e derrubavam ele no chão e segurava. E os meninos dando gargalhada. Aquela sala que era uma sala-cozinha, não porque era um estilo de cozinha americana, mas porque não tinha divisão mesmo. A mulher sentada, cortando ali as coisas da refeição, e olhava para o marido e falava, pastor, esse Agnaldo parece uma criança. E ria. E a gente sentou na mesa, e ela rindo para o marido, e eles, e naquele dia a gente comeu arroz, feijão e ovo. Com algumas verdurazinhas ali picadas. Uma família extremamente feliz, alegre. E o grande problema é que nós temos passado, e aí eu quero chamar a atenção de nós, somos mais velhos aqui. Que a verdadeira alegria está no ter. Enquanto as Escrituras Sagradas vai nos apontar que a alegria não está naquilo que nós temos. Mas a verdadeira alegria está naquilo que nós somos. Naquilo que nós somos. Quando a gente pensa sobre aliança, mais do que a aliança com os nossos filhos, nós precisamos ter uma aliança com Deus. E o fato de termos uma aliança com Deus nos fará ter uma aliança com a nossa família, uma aliança com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. E uma aliança que vai se estabelecer de geração em geração, e aí a gente vai chegar lá no final do versículo, quando diz que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. A pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você é: o que nós estamos transmitindo? E agora, deixa eu parar e falar agora com os nossos jovens que estão aqui. Porque, de alguma forma, por um bom tempo, eu olhei para a minha vida e eu falei assim, poxa, eu não posso ter. Eu não posso ser. Porque eu olho para a minha família e a minha família, ela é um problema. E o sentimento que eu sempre nutri no meu coração foi o vitimismo. Mas eu descobri um dia que a gente tem 2 alternativas na nossa vida. Ou a gente pode ser vítima ou a gente pode ser protagonista da nossa história. A gente pode se fechar nos problemas e falar assim, não, eu vou ser o que as pessoas estão dizendo que eu sou, o que o mundo está dizendo que eu sou, o que o diabo está dizendo que eu sou.
Porque o meu mau entendimento das Escrituras estão dizendo que eu sou, eu posso ser aquilo que Deus diz que eu sou. E recuperar a minha identidade de filho de Deus. De entender que a minha família pode passar por lutas, que a minha família pode passar por problemas, que eu posso ter dificuldades. Mas que, de alguma forma, Deus ele pode restaurar, e Deus pode escrever, e Deus pode fazer algo novo a partir de mim. Que eu não preciso desacreditar no casamento, porque o casamento dos meus pais não deram certo. A grande verdade hoje é que eu olho para o casamento dos meus pais e eu tento ser completamente diferente do que o meu pai foi. Porque eu sei o segredo para fazer um casamento dar errado, é ser o que meu pai foi. Agora, fazer um casamento dar certo é ser diferente do que o meu pai foi. Ser um homem temente a Deus e submisso ao Senhor. Quando eu penso nos jovens que nós temos hoje, eu fico pensando o que nós, o que vocês, têm deixado entrar no coração de vocês. Hoje eu acompanho 120 jovens, de forma integral. Coordeno uma associação, sou diretor de uma organização chamada Life Shape Brasil. Life Shape não é programa de emagrecimento. Toda vez que eu vou falar sobre a Life Shape, o pessoal acha que é isso, que é pirâmide, que eu vou vender alguma coisa. Não, não é. Life Shape é uma organização que trabalha na formação e desenvolvimento de líderes. Desde jovens universitários a profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho. A gente está em 64 países. E a gente entende que as demandas do mundo serão respondidas pela igreja. Não é pela política, não é... Quando Jesus subiu aos céus, ele disse que ele nos deixaria uma igreja. Então, o que a gente enfrenta hoje não é uma crise política, a gente não enfrenta uma crise sanitária, a gente não enfrenta uma crise econômica. O que nós enfrentamos é uma crise de liderança, de líderes que sejam íntegros, de líderes que sejam tementes ao Senhor. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz que a natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O que o mundo aguarda é a ação da igreja. Então, a gente pega esses meninos e trabalhamos na vida desses meninos. Mostrando para eles que a vocação deles é glorificar a Deus, eles glorificam a Deus a partir do seu chamado. Qual é o seu chamado? Está onde Deus quer que eles estejam. Seja no serviço público, seja no serviço privado, seja no terceiro setor, seja no ministério, seja aonde Deus os colocar ali, eles devem glorificar a Deus. E aí a gente seleciona vários meninos de várias denominações, meninos mais ricos, meninos mais pobres, de todos os jeitos, e a gente caminha 3 anos com esses meninos. Mas eu converso com esses meninos. Eu vejo os traumas que os nossos meninos carregam. As crises que eles enfrentam, as dificuldades que eles enfrentam. E algumas coisas que hoje eu olho, eu achava que era dificuldade na minha época, já não é mais uma dificuldade para eles, porque eles já são convictos naquilo que eles são. E aí, qual o grande problema que nós enfrentamos hoje? O problema das crises geracionais. Em nenhum momento da história nós vivemos um momento como esse, onde nós temos pelo menos 8 gerações convivendo no mesmo lugar. Até a Segunda Guerra Mundial, as gerações eram divididas de 40 em 40 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a dividir as gerações a cada 10 anos. Lembra lá a música dos anos 60, a música dos anos 70? Nos anos 80 já começa ali a ter uma certa dificuldade em caracterizar aquela geração. No ano de 90 chega a internet. E ali então já começa uma mudança do mundo. E a gente já começa a dizer que uma geração que mudava a cada 40, a cada 10, agora muda a cada 2 anos. Nós estamos experimentando uma nova geração, vindo uma nova geração, chegando. As gerações lá, elas tinham a ideia de serem alguma coisa, de possuírem alguma coisa, de terem alguma coisa. Essas novas gerações agora, elas já não querem mais ser rotuladas. Porque a grande verdade, elas estão identificando o que elas querem ser. Elas ainda estão num processo de descoberta. E como na ideia de um processo de descoberta, eu vou vincular a minha vida a uma outra vida, se eu ainda não sei o que eu sou e o que eu quero ser. E aí eu começo a conversar com os meus adolescentes, com os meus meninos. E aí eles falam, não, eu ainda sou um ser em construção. E aí você pergunta, tá, mas aonde você está construindo a sua vida? Quais são os alicerces nessa sua construção? Porque a minha esperança era que eles pegassem e dissessem o seguinte, olha, aqui na palavra de Deus, nas Escrituras, de me debruçar sobre as Escrituras e entender aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus aguarda de mim, aquilo que Deus espera de mim. Mas não.
Eles falam o seguinte: não, eu estou indo no meu fundo, lá no meu interior do meu coração, no fundo do meu coração, uma busca interna. Uma busca interna. É a teologia da Moana. Lembra aquele filme lá de 2016? O pai dela vira para ela e diz: olha, você vai ser a rainha desse povo, vai liderar esse povo. E ela entra em crise. Aí a avó dela pega, sempre a avó. Minha mãe está lá para atrapalhar tudo que eu ensino. E vira para ela e diz: não, ouça a voz do seu interior. E aí eles são muito bons de fazer filme, porque tem até uma música. E ela canta a música. E aquilo ficou na minha cabeça, deve ficar na sua cabeça também quando você ouvir. E aí a gente fala assim: eu quero ouvir a voz do meu coração para dizer aquilo que eu vou ser. Só que aí, quando eu olho as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Que há caminhos para o homem que parecem bons, mas que no final conduzem à morte. E aí a gente pega a nossa nova geração e a gente está aprendendo a viver na cultura do isolamento. Na cultura de que eu não posso depender do outro, que eu não devo depender do outro, que eu não devo ter um relacionamento com o outro. E às vezes até num estado digno de dizer assim: mas eu não me encontrei, então eu ainda não posso me dar para o outro, porque não é justo eu me dar para o outro se eu ainda não me encontrei, se eu ainda não sei quem eu sou. Como eu posso dar aquilo que ainda não foi construído para o outro? Gente, isso aqui eu estou falando de conversa que eu tenho tido com meninos da igreja, não é fora da igreja. Eu trabalhei fora, na Secretaria de Educação do DF. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa com os meninos da Secretaria de Educação, quais eram os grandes sonhos daqueles meninos. E aí eles colocaram os sonhos dele. E eu fiz a mesma pesquisa na minha igreja, peguei os meus jovens, crentes batistas, igreja batista, os batizados, passaram pela classe de catecúmenos, os filhos de crente, foram embaixadores do rei, mensageiros do rei, esse negócio todo. Aí botaram lá, elencaram quais eram os sonhos dele. Aí eu peguei a agenda dos meninos que não eram da igreja e a agenda dos meninos que eram da igreja, eles tinham os mesmos sonhos. O que eles querem? Eles querem se formar? Eles querem passar no concurso público? Querem ter um bom emprego? Dinheiro. Aí depois eles vão casar. Depois do seu mestrado. Depois do seu doutorado. E aí eles vão começar a constituir família. Mas que família que eles vão constituir? E aí eu tento olhar para uma geração que está lá vivenciando isso e que não pode aceitar isso que o mundo está impondo, mesmo que essa geração, a nossa geração aqui, está empurrando essa geração para isso. E aí sabe o que acontece, gente? É porque como pais nós temos falhado. Nós temos falhado. Qual foi? Aqui não acontece isso. Mas lá em Brasília acontece. Qual foi a última vez lá na minha igreja que um pai falou assim: a gente quer fazer um culto de louvor e gratidão a Deus porque o meu filho decidiu cursar biblioteconomia, geografia, filosofia, história. Porque ele entende que ele vai honrar a Deus. Porque Deus colocou essa profissão e ele vai chegar lá e ele vai glorificar o nome de Deus onde Deus colocou. Porque lá na minha igreja a gente faz culto de louvor e gratidão a Deus, a gente raspa a cabeça de quem passou em direito, engenharia, medicina, essas coisas. Porque a gente quer que os nossos filhos sejam chamados de doutores. Tem uma tia da Mariana que um dia me ligou. Falou assim: Heber, vem aqui conversar com meu filho. Lucas, 16 anos de idade, menino extremamente inteligente. Um dos primeiros lugares na UNB, Universidade Federal de Brasília, foi cursar psicologia. No meio do curso, ele vira e fala assim: eu vou fazer teologia, porque eu vou para o Ministério Pastoral. A mãe dele entrou em crise, me chama, disse o seguinte: vem aqui conversar com o Lucas. Eu falei: Gilda, qual é o grande problema do Lucas? Ela falou assim: esse menino tão inteligente, passou tão bem na UNB, menino com um futuro promissor. Você sabe, esse menino ele é brilhante, tudo que você coloca para fazer, ele faz com excelência. Chegou aqui a semana com conversa que vai ser pastor. Como que um menino tão inteligente vai ser pastor? Aí eu olhei para a cara dela, pensei, falei: Gilda, eu sou o pastor. Ela: então, você, mas não o Lucas.
O que a gente passa para os nossos filhos? Será que a gente está falando para os nossos filhos, olha, vocês vão crescer, vocês vão honrar a Deus, vocês vão glorificar a Deus, a partir de onde Deus tem colocado vocês? Que a vida de vocês vai ter algum significado, vai ter algum propósito? Se a sua vida for uma vida temente ao Senhor, ou a gente está dizendo que a alegria dos nossos filhos estão sendo, ou será, adquirida nas coisas que o mundo pode dar. Mas aí eu volto para os nossos filhos aqui. O fato dos nossos pais errarem de forma bondosa, porque homens de Deus e mulheres de Deus também erram, tá? Tomam decisões erradas por amor, mas tomam. Por causa de corações enganosos, por causa da vontade do nosso coração. Não nos orientarem a viver o que Deus quer que nos orienta, não vai tirar de nós a responsabilidade de assumirmos o compromisso de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Estou vendo o Nicolas ali, ele trabalhou lá na JBB junto ainda, né? Na minha época era Jumoc, né? O dele também, a gente é velho. Eu lembro que a gente fazia um projeto chamado Quem Ama, Espera. Quem ama, espera. Eu lembro que, na minha época de juventude, por várias vezes a minha igreja levou algumas meninas e alguns rapazes à frente porque eles tinham tido relação sexual antes do casamento e engravidaram, né? E lá em Brasília, quando acontecia isso, a gente chamava o casal à frente da igreja, eles pediam perdão para a igreja, naquela assembleia, aquela questão toda. Eu lembro que algumas vezes aconteceu isso na minha igreja. Eu lembro que a gente ia para os congressos de juventude, duas coisas eram abordadas no congresso de juventude: sexo e drogas. Cansei de pregar em congresso de juventude, onde o texto era Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento. Eu lembro que a gente chegava dos congressos e a gente falava assim, como é que foi o congresso? A gente falava muito sexo e pouca droga. Aí eu falava assim, como assim? Não, é porque falou muito sobre sexo e pouco sobre droga. Ou não, era muita droga e pouco sexo. Teve equilíbrio. Hoje em dia, já não acontece mais tantos casos de gravidez. Lá em Brasília, aqui não. Pesquisa de lá. Tá? Minhas pesquisas são tudo de Brasília, então eu fico muito tranquilo de falar aqui. Mas porque os nossos meninos já não transam mais. E não transam não é porque não têm vontade. É por um negócio chamado pornografia. Onde eles aprenderam a viver a sua individualidade para satisfazer as suas necessidades sexuais. E aí a gente pega, por exemplo, hoje uma geração que tem enfrentado sérios problemas na área da homossexualidade. Meninos e meninas. E aí eu converso com esses meninos que chegam lá no gabinete, que chegam para conversar, e hoje eu atendo mais de 15, criados na igreja, que estão enfrentando as suas crises. E aí eu falo, mas como você acha que você é e por que você acha que você é? Aí ele vira e fala assim, não, porque eu comecei a assistir um filme pornográfico que começou lá entre iguais. E aquilo ia me dando prazer, e aquilo foi me satisfazendo. E quando a gente olha a ideia do vício, quem estuda aí qualquer um pouquinho dessas questões das reações químicas no nosso corpo, sabe que ele vai pedir mais. E aí depois dos sexos entre homens e mulheres, eu comecei a olhar, por exemplo, sexos de violência. Sexo com animais. E parei para ver filmes de sexo entre iguais. E quando eu olhei, comecei a ver sexo entre iguais e percebi que eu sentia prazer, eu comecei a chegar à conclusão que eu não sou hétero. Que eu tenho uma sexualidade mais aberta. E agora eu estou em crise. E aí vem conversar. E aí eu lembro quando a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Eles não engravidam porque na relação a gente já não precisa mais ter contato, porque a gente está numa geração que ela é do online. Eu estou com um jovem lá, e uma jovem que na pandemia, a mãe dela, um problema com câncer muito grave, não podiam se encontrar. 2 anos, literalmente 2 anos namorando de forma online. Todos os dias eles se ligavam, assistiam filmes do Netflix, um fazia pipoca de cá, o outro fazia pipoca de lá, eles conversavam, trocavam informações, mas 2 anos sem se ver, sem um beijo. Sentei um dia para conversar com o menino e falei, como é que está o relacionamento de vocês? E ele falou, não está legal. A gente tem pecado na área da sexualidade. Eu falei, como assim, gente? Vocês não se veem. E ele, pastor, precisa se ver para a gente pecar na área da sexualidade?
Mas na cabeça dele, por um bom tempo, aquilo que ele estava fazendo não era tão pecado. Porque ele não estava tendo contato físico com a outra pessoa. Aí, na verdade, ele olha e diz, olha, a maldade. A menina olha e fala assim, olha, a maldade está só no meu coração. Eu estou prejudicando a mim, eu não estou prejudicando ao outro. Mas, na verdade, a gente esquece que nós somos seres agregados. Não existe nenhum pecado que você cometa que vai afetar só você. Qualquer pecado que você cometer vai afetar pessoas que você ama. Então, quando nós olhamos um lado a nossa juventude, por falta de pais, líderes de uma igreja que comunicou ou deixou de comunicar a beleza de que compensa servir ao Senhor, de ter uma aliança de vida com o Senhor, a gente está tendo uma geração que não acredita mais que compensa servir ao Senhor. Aí a gente vira para os nossos filhos, e eu quero terminar aqui, e eles desviam. Aí os pais vêm na igreja falar com os pastores. Aí a gente conversa com os pais, fala assim, o que aconteceu? Aí ele fala, não sei, eu criei esse menino no caminho do Senhor. E ele desviou. Aí sempre a pergunta que eu faço, o que é criar um filho no caminho do Senhor? Ele diz, criar o filho no caminho do Senhor, eu trazia na EBD, trazia nos cultos, participava do coralzinho infantil, sempre que tinha acampamento da igreja eu trazia. Gente, isso não é criar filhos nos caminhos do Senhor. Isso é criar um religioso. Criar filhos no caminho do Senhor é falar da palavra de Deus, aquilo que Ele nos dá como decreto, como mandamento, como estatuto, como lei, que diz, olha, inculca, coloca na cabeça, ata no pescoço, coloca no coração, aquilo que eu te dou por mandamento, por lei, por decreto. Quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver assentado à mesa, quando você levantar, quando você deitar. Mas é fácil a gente querer que os nossos filhos tenham mais aspectos morais do que aspectos espirituais. Vocês vão conhecer os meus meninos. Eu oro, já passei o beabá para eles se comportarem, né? Mas os meninos é terrorista. Eu lembro que um dia eu estava pregando, acabou a mensagem, a tiazinha lá da sala veio e falou assim, pastor, eu só não pedi para o senhor parar de pregar, ir lá resolver o problema do seu filho, porque não dava. Porque hoje ele tocou o terror, pastor. Sai daqui, passa com ele na Universal. Gente, eu fiquei tão envergonhado. Aí eu falei, sério? Ele falou, pastor, a gente deixou ele sozinho na sala, não dava para ele ficar com outras crianças. Aí eu pensei, meu filho, igual leproso, né? Separa ele do convívio dos outros. Aí, mas eu fiquei nervoso. Cheguei para o João Pedro e falei assim, meu filho, olha só, a partir de hoje você não vai mais fazer seu pai passar vergonha. Eu não aceito isso. Eu passei um beabá no João Pedro, dos meninos. Eu falei assim, olha, na hora que o pessoal falar levanta, você levanta. Na hora que falar senta, senta. Se na hora de mandar levantar a mão, você levanta. Se mandar baixar a mão, você baixa. Você vai olhar para o lado, se alguém estiver chorando, você chora também. Você vai ficar, Aí começou o culto, que negócio, o pessoal levanta, levanta, João Pedro, ele levantou, aqui, né? Aí eu lembro que ele olhou para mim e ele falou assim, pai, eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Né? Aí a Mariana olhou para mim e falou assim, parabéns, você está criando um bom religioso. E é verdade. Porque a gente tem reduzido a vida cristã dos nossos filhos simplesmente aos cumprimentos dos aspectos morais e não à rendição de um coração a Cristo Jesus. Porque o que a gente tenta passar para os nossos filhos não é que eu e você, nós somos alvos da graça de Deus. Mas quer que a gente acorda, a gente levanta, a gente trabalha, a gente faz tudo o que é certo. E por fazer tudo o que é certo, Deus tem que nos abençoar. Gente, Deus não nos abençoa porque a gente faz tudo certo. Deus nos abençoa porque Ele é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, Ele é um Deus de aliança. E é isso que os nossos filhos precisam ver em nós. É isso que a gente celebra quando a gente está ao redor da mesa. Gente, nessa mesa aqui não tem uma mesa que passou a ter pecadores porque nós pecamos. Ao redor dessa mesa estão pecadores que pecam porque são pecadores.
mas que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, resolveu nos alcançar com seu amor. E por causa disso a gente pode celebrar a beleza do Evangelho. Porque a beleza do Evangelho não se dá em sermos bons, mas se dá porque Cristo é bom. E Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Que Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Há pecado no meu coração, há pecado no coração da mamãe, há pecado no coração de vocês, e haverá pecado nas gerações que virão depois de vocês. Mas o que a gente não pode esquecer é que a nossa família, ela precisa caminhar no ambiente da graça, crendo na graça e dependendo da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.